Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter o nosso terceiro episódio do podcast Novos e hoje tem convidado com a gente. Vamos lá! E hoje está conosco o pastor Paulo. Ele é casado com a missionária Cleusa. É natural de Caçador e já tem mais de 25 anos aí com a vida dedicada ao ministério, à frente de igrejas, cuidando do corpo de Cristo. Então, seja bem-vindo, pastor Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Amém? Jean, Paula, pessoal, nós estamos contentes e é isso mesmo. Já uma boa caminhada, né? 26 anos. Mas eu quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer aqui o convite. Dizer que para mim é um prazer, é uma honra poder fazer parte desse momento. Amém. Já me corrigiu, porque não é 25, é 26 anos à frente da igreja. E a ideia hoje é justamente falar um pouquinho sobre essa trajetória, para que nós possamos falar sobre Jesus. E que o que a gente for conversar hoje possa edificar a nossa vida. E por isso, pastor, eu já gostaria de começar aqui conversando um pouquinho com o senhor para entender. O senhor sempre, esteve com Jesus, ou teve um momento em que o senhor conheceu Jesus? Como é que foi isso? Então, Jean, eu sou de berço cristão, né? Meu pai, minha mãe já conheceram Jesus antes do meu nascimento. E eu tive esse prazer, essa honra de nascer no berço cristão. Minha formação, né, desde berço, vem sendo ensinado, né, o caminho do Senhor e aprendendo a viver com Deus. É assim que tem sido a minha vida até hoje. Entendi. E a gente sabe que, mesmo que nós nascemos num lar cristão, nós temos aquele nosso encontro pessoal com Jesus, que muda tudo. E o Senhor tem essa lembrança, se foi mais quando criança, se foi mais na adolescência, quando agora não era mais o Deus dos pais, o Senhor, mas se tornou o seu Jesus? Isso é verdade. Eu tive, sim, uma experiência, na verdade, com Deus a partir dos meus 8 anos de idade. Porque, como cresci dentro do berço cristão, minha mãe, uma mulher de Deus, serva do Senhor, ensinou os caminhos, né? Principalmente a minha mãe. Meu pai já trabalhava na missão, meu pai também trabalhava fora. O meu convívio foi maior com a minha mãe, né, até os 8 anos de idade. Eu lembro que um dia a minha mãe nos chamou ao quarto e ela falou para mim. Ela disse assim: Paulinho, você precisa aceitar Jesus. Você precisa tomar uma decisão de vida por Jesus. E eu lembro que ela disse assim, você está chegando já a uma idade que você precisa decidir se você vai querer Jesus ou não. Então, assim foi a minha última conversa, né? Porque logo depois a minha mãe faleceu, mas ficou guardado em mim. Mesmo crescendo dentro do berço como criança, né? Crescendo dentro da igreja, eu tive esse momento. Essa consciência de que eu precisava decidir, né? Desde Jesus, aceitá-lo como o meu único e suficiente Salvador. E a sua mãe, então, ela sempre trazia vocês para essa rotina. Então ela trazia vocês para oração, ela engajava os filhos nesse cenário. E aí nesse dia, o senhor lembra de ter orado? Foi com seus irmãos? Como é que foi isso? Então, nós, aprendemos, minha mãe era, eu acredito que eu posso dizer aqui, uma assembleiana, uma mulher de Deus firme, conduzia nós para a igreja, e nós crescemos, dormindo debaixo do banco, entende? E vendo, entende? E assistindo não só o culto, assistindo o comportamento da minha mãe dentro do culto, o exemplo, entende? Do louvor, da adoração, do falar em língua, em tudo aquilo que a minha mãe manifestava. Isso para nós ficou marcado. Então, a paixão dela, entende? Isso é uma coisa que mesmo como criança, ali nos meus 7 para 8 anos, a gente tem muito forte isso, ver a mãe apaixonada por Jesus. Então, saber que eu precisava também decidir isso, então foi algo que brotou dentro de mim. E aí eu fui conversar com o pastor,
pastor Tonas Cardoso, nunca esqueço, e ele então me instruiu. Ele disse assim, Paulinho, quando chegar próximo aos 12 anos, essa decisão tem que ser tomada. Uhum. Então, e no ano que eu completei, ou que eu ia completar 12 anos, então lembro-me em janeiro, começo do ano, o batismo na igreja na época, ele acontecia no final do ano, sempre em novembro, e durante o ano então se preparava para o batismo de novembro. Eu fui em janeiro já, porque era o ano da minha decisão. E então eu disse, eu tenho que decidir, vou decidir. Decidido, eu procurei o pastor e disse, eu quero Jesus. Eu quero me batizar e eu quero seguir. É Jesus que eu quero para a minha vida. Entendi. E essa foi a minha decisão. Então, logo que o senhor teve essa experiência com 8 anos, a sua mãe, o senhor comentou, faleceu. Sim. E aí essa trajetória, assim, porque eu acredito, né, que isso foi um marco na vida do senhor. E aí já seguido de uma perda. Sim. Como que o senhor vê agora o senhor aceitando Jesus e passar por esse momento de perda? Né? Parece que a tua mãe, ela deixou assim, o que eu tenho de mais precioso? Eu tenho Jesus. E eu vou entregar isso para meus filhos. Exato, exato. E aí ela entregou isso para o senhor. E aí como é que foi esse processo? Então, aí entra um testemunho de vida, né, Jean? Esse testemunho de vida, que ele começa exatamente aí. Com a perda da minha mãe, meu pai, nós somos em uma família grande, e aí minha mãe falecendo, meu pai ficou um pouco sem uma estrutura, sabe? Balançou, ele balançou, e aí eu fui entregue para ser levado para ser cuidado por uma família em uma cidade chamada Santa Maria, lá próximo a Rio do Campo, né? Então, e aí nessa minha ida para lá, com 8 anos de idade, e aí cada irmão foi para um lado. Meu pai ficou com alguns, outros saíram, e eu tive essa situação. Um dos meus irmãos mais velhos conhecia essa família e decidiram me levar lá. E eu passei dos 8, 9, fiquei em torno de 1 ano e meio, 2 anos com essa família. E essa família, também é uma família cristã, me conduziu para a igreja. E aí eu tive uma experiência, foi nessa, entre 8 para 9 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí, então, aquele testemunho da minha mãe ficou mais forte dentro de mim. Agora não era mais o Deus da mãe, mas começa a se tornar o Jesus do Paulinho. Isso, é esse mesmo. Então, comecei a viver a experiência com Deus. E as minhas primeiras experiências com Deus, né, na minha vida com Deus, partiu aí, depois do falecimento da minha mãe, em torno de 8 para 9 anos de idade, eu comecei a viver essas experiências. Entendi. E aí o senhor comentou que aí teve o batismo do senhor. Exato. Quando eu retornei para casa, né, depois, aí voltei à igreja, continuar, né, ali na cidade onde perdi a minha mãe, em Timbó. E aí começamos ali a frequentar a igreja, e já era um pré-adolescente. Então não tinha mais a minha mãe para levar, mas nós começamos a ir sozinhos para a igreja. Foi aí que eu comecei a construir esse meu relacionamento com Deus. E quando eu então completei, né, no ano que ia completar 12 anos, eu decidi então pelo batismo. Entendi. E é interessante porque essa mudança, ela é interna, mas existem influências externas que muitas vezes nos levam a tomar decisões diferentes. Então, o senhor tem recordação de, na sua adolescência, agora cristão, agora com uma decisão de vida, momentos em que o senhor via assim, que amizades poderiam conduzir para outra coisa, que influências até familiares poderiam conduzir para outra coisa, e o senhor lembra de como que foi essa decisão sendo firmada nesse tempo, e assim, vou continuar com Jesus? Sim, agora adolescente, jovem, né, dentro da igreja. Então, meu pai, agora ele era missionário, né? Então a gente acompanhou também ele em algumas cidades que ele estava conduzindo a igreja, né? Eu lembro-me de Ibirama, Joinville, né? Joinville também. E a gente acompanhou, e a gente começou a ter esses desafios, né? Dessas amizades externas, entende? Mas sempre vinha à memória, entende? As palavras da mãe, entende? Que era Jesus que iria conduzir a minha vida, e se eu deixasse,
ser conduzido por Jesus, ele iria realizar todos os desejos do meu coração. Aí não tem como fugir desse Jesus. Ah, não. Aí você se apaixona por ele, né? Se apaixona por ele, embora chega momentos que você dá aquela deslizada, mas rapidamente corrigir isso e praticamente eu posso dizer que eu sirvo a Deus durante toda a minha vida. Glória a Deus. E o senhor, pastor Paulo, hoje está pastoreando a igreja Santas Missões de Joinville. Mas o senhor já passou por muitas igrejas. Ah, sim. Sim. Nossa, já dá para quase perder as contas. Tem que pensar bem para a gente somar e lembrar. Mas tivemos já em algumas cidades, né, bastante cidades. E assim, o senhor... porque naquele momento o senhor teve muita conversão, e aí passou sua adolescência na igreja, mas o senhor já via o senhor chamando o senhor para esse ministério pastoral, para o ministério de zelar pela igreja. Teve algum momento assim que o senhor viu que estava sendo direcionado para isso de uma maneira mais evidente, específica? O senhor tem essa recordação? Tenho sim. Quando eu tive o batismo com o Espírito Santo, né, levado para ser cuidado por uma família estranha, Uhum. conhecida do meu irmão, mas estranha para mim. Sim. E como um menino envergonhado, muito envergonhado, né? Se pensar numa pessoa envergonhada, multiplica por 10, eu era assim. E quando eu cheguei lá, nessa cidade, os que me levaram, fomos direto ao culto. Uhum. Então, nesse primeiro culto, entende, que a gente esteve lá, eu tive uma grande experiência. Porque eu estava orando e de repente o culto conduzido, um momento do Espírito, entende, conduzindo o culto, o pastor começou a falar em línguas. Quando o pastor falava em língua, Jean, eu comecei a entender. O Espírito Santo dava para mim a interpretação das línguas. E aquilo foi uma experiência que eu comecei a viver ali. Uhum. Então, vivendo aquela experiência, de repente inflamou dentro de mim algo assim que eu nunca tinha vivido. E eu fiquei em pé, em meio à igreja lotada, e comecei a falar em línguas e começar a dizer o que Deus estava, através da boca do pastor, mandando eu dizer. Uhum. Eu estava entregando uma profecia. Com 9 anos. Com 9 anos de idade. Eu estava entregando uma profecia e Deus me dizia para quem e o que deveria dizer. E eu entreguei a profecia e comecei a falar em línguas. E de repente eu comecei a falar em língua e o pastor começou a entender. E ele começou também a interpretar. E a gente teve ali algo, sabe, forte, sabe? Forte. Foi algo... E naquele dia, quando o culto estava ainda em andamento, Deus levantou uma irmã dizendo que Deus estava me dando o pastoreio naquele dia. E ele estava dizendo que eu então seria pastor da sua igreja. E que ele me levaria, né, e me colocaria diante da igreja para servi-lo, né? Sim. E essa foi uma experiência do meu chamado. Foi ali que nasceu o meu chamado, com 9 anos de idade. Obviamente que não foi naquele dia, embora... né, instantâneo. Não é instantâneo. A gente sabe que tem um processo, né? Exato. Desde o momento que você identifica o teu chamado até que Deus te coloque, né, na ativa. Exatamente. Então, houve esse processo. E aí aconteceram, né? Eu ainda tinha que me batizar, eu tinha só 9 anos de idade. Então, mas... gerou aí o meu chamado, e então a partir daquele dia eu já sabia. Gerou essa convicção. Convicção. E aí, né, o senhor foi trilhando o seu caminho com Deus ainda jovem, novo, né, e crescendo ali. E o senhor, nesse momento, o senhor acredita que foi chamado assim... O que chamou a atenção que mudou daquele dia em diante? O senhor agora olhou para a Bíblia de uma maneira diferente, né? Acho que já tinha um lar que levava o senhor para essas disciplinas espirituais. Mas o senhor lembra assim de algo mudar, de sair daquele culto e no outro dia ter uma visão diferente das coisas? Como eu disse, eu era um menino muito envergonhado. Então, e isso começou a me dar ousadia de falar, ousadia para orar,
ousadia, e eu comecei a sentir isso, que a minha vida mudou, entende? Deus estava investindo na minha vida e eu precisava me entregar a isso, entende? Ser esse instrumento que Deus queria, né, me moldar e me usar. Exato. Então eu tinha essa convicção, então os cultos, a minha vida, e aí eu disse, eu não posso viver uma experiência única, entende? Eu quero construir experiências contínuas com Deus. E foi aí que a gente começou a vivenciar que a nossa oração, entende? A palavra, a leitura bíblica, entende? O convívio, ser sensível. A gente começou a viver muitas experiências, muitas, e até hoje a gente ainda vive experiências, sabe? A gente fosse contar que todas as experiências que desde aquele dia começaram a acontecer foram muitas. E com quantos anos que daí o senhor foi para um seminário, por exemplo? Então, com 9 anos o senhor foi batizado com o Espírito Santo. Quantos anos o senhor foi para o seminário? Então, na nossa época, jogava-se na água e aprendia a nadar. Na verdade foi assim, né? A gente, por mais que a gente cresceu ali, com 18 anos de idade, eu conheci a mulher mais linda da face da terra. Deus me deu ela, entende? E aí, quando a gente conheceu, ainda estávamos namorando, eu disse a ela, eu tenho um chamado. Então você quer casar comigo, entende? Tem que ter consciência de que há um chamado e Deus vai selar isso. Então logo que casamos, entende? A nossa líder, ela nos chamou e começou e nos enviou. E nós fomos enviados, entende? Com essa experiência de vida. Fomos para o campo com essa ousadia e aprendemos, né? Aprendemos aí, entende? A viver isso, entende? A viver o ministério. Em tempo integral. Então, foi mais ou menos uns 10 anos para que se tornasse real e integral que o senhor já tinha plantado no coração do senhor. Exato. E o senhor chegou em algum momento duvidar? Então, assim, porque aquela coisa, né? Foram 10 anos. E aí Deus apontou, pastor. Mas teve um processo. Sim. Que começou a caminhar, né? E o senhor recorda de algum momento, assim, duvidar? Ou algum momento o senhor parou e pensou, Deus, é isso mesmo? E como que o senhor viu isso se desenhando e se confirmando? Olha, Jean, eu vou dizer para você assim com sinceridade. Eu acredito que depois, já, né, vivendo, né, no ministério, né, integrado no ministério, mas a gente teve assim certos momentos que a gente questiona, né? Chamado, Senhor, era isso mesmo. Mas na maioria das vezes, e mesmo quando vinha esses lapsos de insegurança, de incerteza, Deus de muitas formas ele vinha confirmando isso. Eu lembro-me por exemplo, de uma situação que nós paramos, né? Eu e a missionária Cleusa, a gente decidiu, vamos dar uma pausa. E demos uma pausa, né? Pensamos, vamos deixar o ministério de lado, vamos pensar um pouco em nós, na família. Mas foi assim, rápido. E Deus já enviou uma missionária, e já chamou-nos a responsabilidade. Entende? A espada que eu coloquei nas tuas mãos ainda está afiada. Entende? Então, Deus dizendo que eu deveria retornar, entende? Ao campo de trabalho. Então, mesmo que dava alguns lapsos, mas Deus rapidamente nos convencia de que o que estávamos fazendo, entende? Não era, por exemplo, errado. Mas era o certo, era esse o caminho, era essa a vontade de Deus. Sempre confirmando. É interessante porque Deus não entrega todo o jogo, né? Ele mostra a direção e aí as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, Abraão, né? Ele só diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te mostrar a terra. O ponto é sai. E quando a gente corresponde a esse chamado, as coisas vão se desenhando. E a gente sabe, né? Que a gente acompanha, o pastor Paulo é meu sogro, né? Ele tem a filha mais linda do mundo. Né? Isso aí. E nós sabemos que o Senhor, né, a história de vida do Senhor, o testemunho de vida, carrega um período em que o Senhor lutou com uma doença e o Senhor teve um período aí
que, né, que eu acredito, né, fielmente num propósito do Senhor com isso, no Senhor, agora falando do nosso Pai. E quando que foi o momento em que o Senhor percebeu que a sua caminhada de fé estava se desenhando para assim, opa, Deus está me levando para um período aí de deserto e eu vou ter que enfrentar, não tem escolha, não tem escapatória. Então, Jean, na verdade, assim, a gente pensar que o ato de servir a Deus nos dá isenção, entende, de problemas, de dificuldades, e a gente entende que não. No caminho há muitos desafios. Surgem certas situações, né? Os discípulos, por exemplo, mesmo estando com Jesus, enfrentaram a violência do mar, né? O mar ficou bravo, os ventos eram contrários, entende? E nós também enfrentamos isso. Na caminhada, acabamos descobrindo uma doença renal, a mesma doença que levou a minha mãe, entende? A gente acabou descobrindo que também tinha, outros irmãos também têm, e começamos a enfrentar aí um grande vendaval, né? Que balançou, né? A gente confessa que balançou. A gente até veio procurar o pastor, na época o pastor presidente, e nos aconselhar com ele o que vamos fazer. Parecia que tinha acabado tudo, né? Acabou tudo. E aí nessa conversa com o pastor, ele então disse uma palavra, como eu disse antes, né? Deus sempre vem corrigindo, né? Sempre. E aí ele olhou para mim e disse assim, bonito, né? Quer desistir? Ele disse assim, mas não é fé que você prega? Você não ensina as pessoas que estão em lutas a confiar em Deus? Agora é o teu momento de você mostrar que você crê. É fácil falar para o outro dizendo, você deve crer, você deve confiar. E agora eu teria que olhar para mim mesmo e dizer, ei Paulo, confia, creia. É viver a palavra. Exato. E agora é eu mesmo tente olhar e começar a confiar mais em Deus. Entender que Deus tinha os seus propósitos. Na hora a gente não entende que propósito é esse, né? Sim. Mas Deus tem os seus meios. É certo, né? Hoje já passando esse evento, já vencemos tudo isso. Hoje a gente pode ver que tudo isso gerou uma experiência, gerou crescimento, amadurecimento. Entende? Então hoje a gente olha, entende? Com um olhar diferente, tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, para hoje dizer assim, somos fortes, porque Sim. Ele nos fortaleceu. Que a força vem dele. E é incrível como quando nós estamos com Jesus, o sofrimento muda de sentido. Porque a promessa nunca foi não vão sofrer. A promessa sempre foi eu vou estar com vocês. Né? E ela continua. E às vezes, no momento do sofrimento, o pensamento de existir bate a porta, escurece tudo. E o Senhor passou pelo processo de retirada de um rim, o Senhor passou pela hemodiálise, aí o Senhor teve o transplante do rim, e foi um período aí, que tenho certeza que teve muitos momentos de dor, seja dor física, seja um sentimento, a dor no coração. E como que o Senhor lidou com esses momentos? Quando a dor assim, que eu imagino que teve aquele período em que a dor não tinha mais explicação, não tinha mais um remédio, porque a gente sabe que quando fala do nosso coração, às vezes o remédio não vai ser instantâneo. Como que nós fazemos quando a dor está tão forte? Confiar em Deus é o ingrediente principal de todo o processo. Né? Você confiar em Deus, saber que se você está na situação, Deus é contigo. Eu estou convosco todos os dias. Né? Então, o que você citou aí. E essa foi uma confiança que acabamos, na hora deu aquele baque, mas aquela palavra do pastor, ela trouxe para mim mesmo essa confiança. Deus é comigo. Então eu vou levantar minha cabeça. Lembra-me que eu fui conversar, meu irmão foi comigo no médico, e o médico diagnosticou. E aí o meu irmão ficou revoltado. Ele ficou muito revoltado. Ele disse, não, isso tinha que... você não deveria acontecer isso com você. Entende? Com todo mundo poderia acontecer, menos com você. Entende? E aí eu olhei para ele, e eu disse assim, Júnior,
Se Deus está me permitindo passar por isso, é para mostrar para vocês que é possível passar, vencer, entende? Sem se deixar abalar. Até porque os outros meus irmãos que já tinham diagnosticados também, quando eu fui diagnosticado, o caso até desse irmão que eu estou falando, o Júnior, ele se entregou. Ele se entregou, ele já meio que ele se entregou à bebida e outras coisas, ele ficou revoltado com a vida. E aquela minha situação, eu disse para ele, é para mostrar para vocês que é possível passar sem se entregar, mas continuar crendo, confiando. E não só isso, né, Jean? A família faz, a família, esposa, filha, né, os demais membros da família, todos eles fazem parte, né? E você ter esse apoio junto. A esposa é essencial. Abaixo de Deus é a esposa, né? Companheira, que nessa hora ela ajuda, entende? Ela é ajudadora. Ela que te ajuda a você vencer, superar, entende? São as palavras, são o cuidado, entende? Tudo isso fez diferença. Quase me emocionando aqui. Mas é engraçado, não é engraçado, mas interessante que muitas vezes Deus nos leva por um caminho de viver a palavra. Né? Eu tenho certeza que hoje, quando o Senhor, né, na sua caminhada, auxilia alguém que está passando por algo difícil, não é só um confia. Mas esse confia, ele está agora embasado por uma experiência, por uma palavra viva. E se a gente olha para a palavra do Senhor, nós vamos ver que é meio que essa a forma de Deus trabalhar, né? Com os seus profetas. Ele leva o profeta a viver a palavra. E toda vez que eu olho para esses momentos de sofrimento, eu lembro do salmista que fala com a sua alma e diz, por que tu tá abatida? Lembra do que o Senhor faz para ti. Lembra que o Senhor é por ti. E como que o Senhor viu nesse processo agora o Espírito Santo conduzindo o Senhor para esse lugar de confiança? Como é confiar em Deus? Quais são as atitudes que assim, estou confiando em Deus? Você me fez lembrar aqui, quando você falou de você viver uma experiência e poder ajudar outras pessoas. Agora, recentemente, a gente foi atender um membro da igreja, né? Uma irmã que descobriu uma enfermidade. E aí ela estava muito abalada. Muito abalada, e nós fomos lá, eu e a missionária Cleusa chegamos lá, e o testemunho de vida, entende? Daquilo que nós vencemos, né, confiando em Deus, a gente pôde passar isso para ela, e o esposo, entende? Ouvindo isso, ele se fortaleceu, porque ele estava balançado também, mais abatido que a esposa, né? Mas ele se fortaleceu, a irmã se fortaleceu, e foi assim, ó, extraordinário. Porque eu não vou dizer mas o Senhor, entende? Através do que Ele fez na minha vida, Ele agora está fazendo na vida entende? Desta irmã que superou, venceu. Entende? Quando você visita ela tem paz, entende? Ela tem assim, ânimo. Depois disso eu fui visitar ela. Entende? Você chega lá, ela te anima. Entende? Então, eu acredito que assim, como o pastor presidente na época me fortaleceu com uma palavra, hoje a gente consegue também fortalecer outros com o mesmo testemunho. E o testemunho agora edifica. Né? Mas é aquela coisa, depois que passa, é fácil dizer assim, não, né? Bênção, glória a Deus, né? Mas muitas vezes nós temos né, até não queremos passar o processo. Porque durante o processo, muitas vezes, a gente não tem a visão do todo, né? E o Senhor acredita que tem um momento em que o Senhor abraçou o processo, né? Porque eu imagino que tem aquela notícia, aquele baque, né? Eu tô doente, não sei o que vai acontecer, o médico trouxe a notícia, e o Senhor teve esse momento assim de aceitar o processo? Ou o Senhor teve aquele período assim de, Deus, que é isso, né? Não era o chamado, era pastor, não era para ficar doente, não estava na história. A gente aprende, Jean, até porque no início do meu ministério, antes de vir passar tudo isso,
Você olhava as pessoas doentes, você olhava as pessoas que chegavam, né, na igreja para ser aconselhadas doente, e a gente tinha um olhar, entende? Um olhar assim meio, entende? Eu sou uma missão, eu não tenho problema, entende? Essa pessoa tem problema porque falta fé, entende? É pecado escondido. Tem muita coisa que você vai julgando, né? Você vai julgando e você vai apontando, né? Então, mas quando você passa pelo processo, você é moldado dentro desse processo, né? Que não é fácil, como você disse. Né? Ninguém quer passar pelo processo, mas o processo faz parte. É necessário. É necessário, entende? Então, ninguém chega ao amadurecimento sem o processo da vida, né? Do dia a dia, dos desafios. Então, a gente hoje olha diferente. Hoje você olha e você diz assim, peraí, entende? Essa tem história, entende? Tem coisas que você precisa compreender, você precisa ter mais empatia, entende? Quanto à questão de se colocar no lugar e sentir a dor, entende? Sentir que ali precisa de um amparo. Então, eu posso dizer que o meu processo de, entende? Aí, agora da diálise, por exemplo, até eu estive na igreja de São Bento do Sul, uma igreja que caminhou junto, passou junto com o processo, e isso é bom. Quando você tem a igreja e a igreja, ela olha o pastor, entende? Mesmo que ela sabe que o pastor está fazendo diálise, mas a igreja é companheira na oração, no fortalecimento, na ajuda, e isso faz também toda a diferença. Porque no fundo o pastor também é ovelha. Exato. E pastor também precisa, né, ser pastoreado. Exato. Né? Porque é bem isso, né? No fundo, todos nós precisamos de Jesus. E é interessante porque quando os discípulos, em alguma ocasião ali com Jesus, eles encontram o cego, eles perguntam, né? Quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Para que agora ele é cego? O que ele fez? É cego de nascença. E a resposta de Jesus é que aquilo tinha um propósito de Deus. Né? E às vezes aceitar a bênção de Deus é fácil, é simples, Deus me abençoou. Mas como Jó, né, ele agora começa a aceitar, entre aspas, o mal que vem de Deus. Mas na verdade o mal que produz em nós vida, produz em nós um testemunho. E é interessante, né, pastor, porque quando nós agora vivemos essa caminhada com Cristo, nós começamos a olhar com olhos da fé e entender que existe um propósito em tudo. Seja no bem, seja às vezes no momento mais difícil, ele vai contribuir para algo maior. E o que o Senhor tem muito ministrado no meu coração nesses últimos dias é sobre o sofrimento. Ele tem falado muito sobre realmente, por exemplo, a oliveira ali, a azeitona. E se hoje eu pegar uma azeitona e colocar numa ferida, a azeitona, ela não vai fazer nada. Mas se ela for esmagada, o óleo tem o poder curativo. O óleo pode curar aquela ferida. E às vezes, como cristãos, nós passamos por momentos que nós somos esmagados. Mas aquilo gera um testemunho, gera vida. E o Senhor tem toda essa trajetória, e agora anos à frente da igreja, e nós estamos passando um momento em que a igreja do Senhor na terra, né, nós vemos o Senhor se movimentando, nós vemos o trabalhar do Espírito na igreja, nos chamando para a palavra. Né? Isso tem realmente queimado em corações, chamando a igreja para a oração. E como que o Senhor tem visto esse momento da igreja da terra? Jean, Deus sempre está no controle. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Porque a gente entende o processo das coisas. Entende? Principalmente do ser humano. Né? Então, dentro desse processo, como você falou aqui, né, da oliva, né, você citou aí o fruto e a gente vê que esse processo ele gera cura, ele gera um monte, né, daquilo que acontece dentro de um processo. Né? A igreja ela precisa passar pelos processos e entender aí o agir de Deus, a vontade de Deus, do trabalhar de Deus. A gente olha o panorama hoje, né, da igreja e a gente vê que a igreja está nesse processo. Sabemos que aquilo que vai acontecer à frente. Nós sabemos o final da história. Conhecemos. A gente sabe porque
já está escrito, entende? Esse processo humano, né? Esse que às vezes parece que a gente não entende, parece que Deus perdeu o controle da minha vida, parece que Deus perdeu o controle da igreja, porque a gente vai, porque a igreja, o diabo está agindo dentro da igreja. Não, nunca, nunca, nunca. Né? O diabo pode agir dentro de em algumas pessoas que frequentam a igreja, mas não na igreja em si, porque a igreja está blindada. O próprio Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja do Senhor Jesus está muito bem conservada. A igreja do Senhor Jesus está muito bem debaixo de um controle soberano, que é o controle de Deus. Não dá para questionar isso. Dizer, a igreja é fraca, a igreja é fria, a igreja é morta. Sabe? As pessoas não entendem o que é igreja. Ela pode estar misturando religiosidade, mas a igreja, naquilo que ela é, na essência daquilo que ela foi formada, desde Mateus 16, né? A minha igreja. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Que olhamos o mundo, olhamos todas essas viravoltas, essas situações, a gente não pode esquecer de que Deus está sempre no controle. Sempre no controle. E o Senhor estando agora à frente da Igreja de Cristo, o que o Senhor tem percebido, tem discernido do Espírito Santo para esse tempo? O que tem sido aí, o Senhor tem portado como mensagem de Deus para a igreja nesse tempo? A perseverança da igreja. Que nós, como igreja, nós precisamos perseverar. Se um processo pessoal meu gerou em mim uma experiência, a gente precisa entender que a gente está incluído dentro de um ministério que é muito maior, um ministério global, um ministério da Igreja do Senhor Jesus, que envolve todo o mundo. Não é só a igreja de Joinville, ou a igreja de São Bento do Sul, ou a igreja de Indaial, a igreja de Blumenau, mas é a igreja num todo. Que ela está dentro desse processo, e é necessário que os que são os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, eles tenham essa consciência de permanecer firme. Permanecer. E eu acho que essa é a mensagem. Ele se encha mais do Espírito, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Quando Paulo escreve falando da luta, que nós temos um adversário que age nas regiões celestiais. Então a gente sabe que a igreja do Senhor Jesus, ela está dentro desse processo, mas ela é bem sustentada, ela é bem fortalecida. Então cada membro do corpo de Cristo tem essa consciência de que, para que a gente não seja engolido por um sistema que está corrompido, você como igreja precisa se conservar firme. E o senhor teve essa experiência com o Espírito Santo lá quando criança, cresce e aí tem essa vivência integral do ministério à frente de igrejas. E como manter esse queimar do Espírito Santo? Como nós jovens, nós como igreja no contexto geral, agora realmente mantemos o fogo aceso? É uma busca, Paulo vai falar sobre isso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Conservar-se cheio, entende? Ela é uma busca. Ela é uma busca diária, contínua, entende? Então, a gente sabe que existe influência externa, a gente falou antes sobre isso, existem influências externas e hoje dentro da igreja existe isso, uma luta, uma influência mundana, uma influência contrária que tenta contra a igreja. Mas se a igreja ela entender que ela precisa se conservar cheia, que a chama do Espírito Santo continue nela, ardendo, inflamando, conservando cada membro do corpo de Cristo ativo, cada membro do corpo de Cristo ali sendo esse instrumento que é para ser, um instrumento de Deus, uma luz do mundo, um sal da terra. E aí é necessário que essa igreja de hoje, ela não, por mais que a gente vê as coisas mudando, o passado para o presente, muitas coisas mudaram, pode mudar, mas umas coisas não mudam, elas permanecem igual, porque lutas
lá os antigos passaram. Sim. E os atuais também passam. Entende? A gente vê que a oferta lá atrás, as ofertas de hoje, embora a gente vê que possas ter sentidos diferentes, mas os propósitos sempre são os iguais, né? Nós estamos caminhando para a mesma direção. Sempre para a mesma direção. A gente vê um mundo lutando pela alma dos homens e a gente vê hoje o céu também, entende? Empenhando-se sobre as almas dos homens. Então, e aí gera essa convicção da qual você precisa conservar. Entende? Hoje você precisa conservar isso, e isso foi o que a gente conseguiu manter. E a gente olha para que aqueles que estão na caminhada também mantenham firme a sua convicção de fé. É ter azeite de sobra, né? Exato. Para quando o noivo chamar, acender a lamparina e não ter que sair correndo atrás de azeite, porque não vai dar tempo. O senhor comentou algo, né, do apóstolo Paulo. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E acho que é bem interessante para o nosso tempo, né, para nós como jovens na igreja, que não é uma decisão de um sim, que na verdade ele é recheado de muitos nãos. Né? Quando eu casei, quando eu disse um sim no altar para minha esposa, na verdade eu estava falando não para muitas outras coisas. Eu falei um sim para uma mulher e eu estava falando não, né, para todas as mulheres do mundo. Uhum. E quando o Paulo nos chama, ele está nos chamando a dizer sim para o Espírito Santo, mas dizer não para muita coisa. E às vezes a gente até começa a dizer sim, Jesus, mas as práticas continuam as mesmas. E aí a gente diz sim para o Espírito Santo sem dizer não para as demais coisas. E isso dilui a nossa fé, né? Porque no fundo não tem como a gente agora ter uma vida dupla. Sair da mesma água, né? A mesma fonte, o bem e o mal. E nesse tempo que o senhor aí agora à frente da igreja, né, como a gente já falou, o senhor encontrou pessoas que talvez tiveram essa dificuldade. Dificuldade de dizer não de uma vez por todas. Como que o senhor aconselha nós como jovens a buscarmos essa entrega total de verdade? Como olhar agora para esse Jesus e não agora conhecer a história de Jesus, mas conhecer o Jesus da história, para realmente viver em novidade de vida. Paulo vai dizer assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo está fazendo isso, Paulo está chamando a igreja, entende? A buscar viver, sabe, a plenitude de Deus, daquilo que Deus tem. Quando eu faço discipulado, quando instruo alguém, hoje eu digo assim, ó, se entrega. Se entrega. Se quer viver o que Deus tem para você, se entrega. Não fica aí balançando. Se entrega. Porque se você se entregar, você vai viver as experiências que Deus tem para você. Você vai viver mesmo, você vai conhecer Jesus. Como você disse, entende? Não é a história de Jesus, mas Jesus é a história. Você conhecer Jesus. E eu acredito que é isso que precisa. A juventude, né, de hoje, ela precisa viver essa experiência da sua vida com Deus. Eu lembro-me de alguém agora, há pouco tempo, deu o testemunho e disse assim, olha, eu não quero mais viver a experiência de Jesus dos meus pais, eu quero viver a minha experiência com Jesus. Sim. Então, chega um momento que você tem que construir as tuas experiências com Deus. E só vai viver quando você se entregar. Não deixe que o mundo comece a influenciar você. Porque o mundo, ele gera, né? O mundo, quando a gente fala do mundo, a gente está falando do sistema, né? O sistema que vem com muitas propostas, com muitas tentações, né? Então a gente olha o mundo, e o mundo ele chama para você fazer muitas coisas. E quando você começa a se distrair muito com as coisas do mundo, você acaba deixando as coisas de Deus de lado. Então muitas vezes há cristãos, né? Cristãos que ainda não buscaram viver essa experiência. Essa novidade. Isso. Então, ainda andam, né, com águas pelos artelhos, né, como a profecia de Ezequiel. Né? Mas se você entender que Deus ele estende para você, entende uma opção de você buscar no mais profundo, se aprofundar,
Entende? Vai o quanto Deus ainda tem para você. Você vai ver que Deus tem coisas muito profundas na qual Ele quer que você viva. E é interessante porque quanto mais fundo, eu não tenho mais o controle da situação. Porque eu não encosto mais o pé no fundo, eu não consigo mais segurar na margem e eu entrego totalmente para Deus esse controle. Algo que o Senhor tem ministrado muito no nosso coração, pastor, com a nossa juventude, é a nossa oração. O que Paulo viu no caminho de Damasco? Que fez ele mudar o curso da vida dele. O que aquela mulher samaritana encontrou naquele poço? Sabe? Que fez ela sair de uma mulher com um caráter duvidoso para agora uma evangelista. O que os discípulos encontraram trancados lá em Jerusalém depois que Jesus tinha morrido, quando ele apareceu e mostrou ali as feridas, que fez eles saírem dali com o ímpeto de pregar o evangelho, e muitos deles morreram fazendo isso. Que a nossa juventude tenha esse encontro, sabe? Um encontro que muda a nossa história, sabe? E agora, caminhando para o nosso final, o que o Senhor deixa como mensagem aí para a juventude do nosso tempo? O que o Senhor traz para nós aí? Qual que seria uma mensagem para a nossa juventude, para nós como igreja? Hoje, já com 50 e poucos anos, já cresci dentro, desde o nascimento, cresci dentro da igreja. Passei minha infância, minha adolescência, minha juventude. Entende? Então, hoje, já como um homem adulto, eu sei que os desafios dos jovens de hoje não são os mesmos desafios que eu, como jovem lá atrás. Nós vemos hoje que o mundo encheu, há muitas ofertas atraentes que estão por aí. Me parece que hoje os jovens têm mais dificuldade, entende? Porque há muitos prazeres momentâneos, há muitas diversões, que às vezes fica aí essa questão da dúvida. Será que vale a pena eu me jogar dentro da igreja, entende? E condicionar a minha vida dentro da igreja e deixar passar, entende? Tudo isso que eu desperdiçar minha juventude. Isso, desperdiçar minha vida e não aproveitar tudo que está sendo oferecido aí fora. E aí eu posso dizer que vale a pena. Vale a pena. Tem uma frase que eu não esqueço, ela diz assim, ó: nunca troque aquilo que é eterno, permanente, por algo passageiro. A vida passa. E a gente não tem certeza do amanhã. E o amanhã pertence a Deus. Então, se hoje eu poderia dizer, eu diria a palavra de Eclesiastes, se me foge a memória, Salomão vai dizer assim, ó: lembra-te do Senhor na tua juventude. Então busque a Deus antes que venham os dias maus, antes que chegue um tempo em que você diga, me arrependo. Então, há um tempo, dê a Jesus a força da tua juventude. Se entrega e você vai ver que vai valer a pena. Entende? Se entrega, busque a Deus, porque Deus tem coisas muito boas, maravilhosas a entregar àqueles que lhe entregam a sua vida por completo. Amém. E o que não é eterno é eternamente inútil. Exato. Muito obrigado, pastor, pela tua presença, por aceitar e trocar esse momento de mesa com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, continue aí fortalecendo e que o seu testemunho chegue a muitas mais pessoas e sejam impactadas aí por essa história de vida. Obrigado a você, Jean, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa estar contribuindo e que Deus continue abençoando esse projeto de vocês aqui, e eu louvo a Deus por fazer parte disso. Amém. Ei, Pastor Paulo. Aí, Cauã, certinho? Tudo certinho. Jogo rápido agora, VaptVupt, um versículo. Mateus 4,17. Amém. Uma música que marcou sua vida. Da Cassiane, então louve. Um livro. Benihim, unção. Testemunho. O livramento de um acidente
É um livramento de acidente. Eu acho que chegamos ao fim agora do nosso jogo rápido e eu queria que eu finalizasse com uma oração agora. Tá bom, vamos orar, Cauã. Obrigado, viu? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade. A vida do Cauã, a vida do Jean, da Paula, Senhor, de todos aqueles que estão envolvidos, nós te louvamos, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere esse canal, Senhor, que ele seja usado nas tuas mãos, Senhor. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.